E diremos mais: aos gandulos que incendeiam autocarros, encostem-nos à parede. Aos pedófilos que atacam crianças, encostem-nos à parede. Aos imigrantes ilegais, encostem-nos à parede. Aos que roubam e destroem. Bom dia, bem-vindos ao Chega às 9. Eu sou o Pedro Cavaco e estou ladeado, como habitualmente, pela Cátia Gervásio e Sandra Vitorino, a quem efusivamente cumprimento. Bom dia a ambas. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao Chega às 9. É um prazer estar convosco para partilharmos o terceiro episódio do nosso podcast. Obrigada desde já por nos verem e por nos ouvirem. Olá, bom dia a todos, bem-vindos a este terceiro episódio do Chega às 9. Agradecemos a todos as vossas visualizações e também as vossas opiniões que nos vão permitindo, programa a programa, episódio a episódio, melhorar. Portanto, um bom dia. Estimadas, vou começar por uma citação. Temos um bando de delinquentes no Parlamento. Foi assim que o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, classificou os insultos do Chega, estou também a citar aqui a notícia, contra a deputada Ana Sofia Antunes, que é invisual. Não respeitam quem lhes paga o salário, que são os portugueses. Ora bem, o caso remonta ao plenário da pretérita quinta-feira, quando a deputada do Chega, Diva Ribeiro, acusou a parlamentar socialista Ana Sofia Antunes de apenas focar-se em questões de deficiência por ser invisual. Eu vi o plenário em direto, não fiquei, confesso, propriamente agradado com a intervenção da deputada Diva Ribeiro, inclusive partilhei-o convosco, como bem se lembra. Certo. Mas aceito, e é isto que eu queria também vos transmitir, que não tenha conseguido expressar-se melhor. Por outro lado, também consigo extrair da sua afirmação o conteúdo que provavelmente quis, sem o conseguir transmitir. E vejam bem, caras Cátia e Sandra, isto é algo transversal. Os partidos adjudicam os temas aos deputados que melhor se enquadram com eles. É natural, por exemplo, ver a Cristina Rodrigues do Chega no que tange assuntos de justiça, ou mesmo o deputado Tili naquilo que diz respeito a assuntos que dizem respeito à educação. Ora bem, feita esta introdução, entramos então na nossa tertúlia. Começo pela Cátia. Cátia, o que te apraz dizer deste tema? Então, falar primeiro aqui um bocadinho sobre quem é a deputada Diva Nélia Ribeiro. É uma senhora que tem 49 anos, vive em Beja, é professora de matemática de profissão, tem cerca de 21 anos enquanto professora, trabalhava antes de ser deputada num colégio particular em Vila Nova de Mil Fontes e veio do PSD. Sobre esta senhora, eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar de alguma mensagem política, alguma intervenção que tivesse sido mais efusiva. No entanto, depois de andar aqui um pouco a pesquisar quem era esta senhora, o que me surgiu foi precisamente uma notícia de dezembro de 2024, em que a mesma teria tido aqui alguns confrontos com uma outra senhora, tendo em conta uma questão passional. Portanto, há uma vítima essa que é vizinha da deputada, conta-nos que tinha em março de 2024 apresentado aqui queixa às autoridades contra a deputada Diva Ribeiro por agressões verbais à data. No entanto, diz que estas ameaças, estas agressões verbais acabaram por consumar-se em dezembro do ano passado e a senhora dizia inclusive ter medo daqui de algumas represálias. O que nos contava era que a deputada Diva Ribeiro dizia e gritava em alto e bom som que poderia fazer o que quisesse porque tinha imunidade parlamentar. Portanto, isto é informação que extraí de uma notícia da SIC Notícias em dezembro de 2024. Sobre esta situação em concreto, e aqui a parte da resposta da deputada Diva, não foi muito feliz. E o que é que falta aqui? Falta a parte da argumentação. Foi uma narrativa muito seca,
Nós sabemos que esta estratégia é muito utilizada e bem utilizada pelos partidos políticos, como disseste há pouco, por exemplo, dentro do próprio Chega, colocando a Cristina a falar de temas mais relacionados com animais e colocando a Rita, por exemplo, a falar mais de temas relacionados com a juventude, bem como a Madalena Cordeiro também. Portanto, isto é uma estratégia política e muito bem, não é? Na verdade, o PS aqui foi mestre e colocou a deputada Ana Sofia a falar sobre um assunto que tinha que ver com deficiência. No calor do momento, ali a deputada Diva não conseguiu explicar-se, não conseguiu argumentar. Estamos a falar de pessoas com poder, digamos, de argumentação diferente, mas depois tivemos a Rita Maria Matias, uma vez mais, a ser brilhante, porque se virmos, a Rita disse exatamente o mesmo, mas argumentou. E, portanto, ninguém falou do que a Rita Maria Matias falou. Porquê? Porque, de facto, ela conseguiu dizer exatamente o mesmo com uma argumentação muito poderosa, argumentação essa que também caracteriza a Rita e portanto, acabou por combater toda esta narrativa de vitimização que acabou por se gerar aqui por parte do PS. A história depois constrói-se toda distorcida, com outras histórias à mistura, e, portanto, o que eu posso dizer é que a esquerda tem mesmo isto. Ou seja, quando é alguém da esquerda, nós, de direita, somos sempre os maus. Mas quando é a própria esquerda, quando somos nós a atacar os outros, então aí somos péssimos. Eu posso-vos falar de uma situação, aliás, de várias, que enquanto autarca já tive. Estou numa junta de freguesia de esquerda, mesmo de esquerda, portanto, liderada pelo Partido Comunista Português, e posso-vos dizer que nas primeiras assembleias que fiz, não tinha sequer voz, não é? Portanto, eles tentavam que eu não falasse, não me queriam ouvir, não queriam saber o que eu dizia e interrompiam-me, inclusive as senhoras riam-se à gargalhada do que eu dizia, em alto e bom som, e era desta forma que eu era recebida. Naturalmente que a minha atitude e os meus valores e a minha educação não me permitem reagir ou agir dessa forma, e o que fiz foi sempre combater precisamente isso com a minha educação, com a minha elevação, e sempre que eles falavam, sempre que eles gritavam, que se riam do que eu dizia, o que eu fazia era parar o meu discurso. E nunca me vitimizei sobre isso, mas muito pelo contrário. Tanto perceberam que não era por aí que deveria de ir e que eu não iria baixar os braços e nunca me iria calar realmente a alguém do Partido Comunista, que, como sabemos, não só em Portugal, mas no mundo que tem feito. Como perceberam que eu não me ia calar, acabaram por desistir. E acho que é mesmo isto. Portanto, quando é a esquerda a fazer para com a direita, está tudo certo. Não foi Mas o caso. ficou claro para ti o que a deputada quis dizer? Não ficou. Não ficou. De forma nenhuma, Pedro, não houve qualquer tipo de argumentação. O que ela queria dizer teria que ser argumentado e ela teria que ser muito mais possante. Mas estamos a falar de pessoas, estamos a falar de uma professora e ainda tem naturalmente, muito caminho a percorrer e acredito que se tornará numa brilhante deputada e que não vai repetir este feito. Bem, Sandra, e professora de matemática. Uhum. Sandra, a propósito desta questão, os órgãos de comunicação social e os demais partidos entraram numa narrativa crítica, acérrima, à deputada Diva Ribeiro. Ora, aquilo que eu te queria perguntar é se esta violência comunicacional e a violência que depois se verificou no próprio Parlamento se consideras como puro oportunismo político. Acredito que sim, até porque qualquer oportunidade é aproveitada pela oposição para atacar o partido Chega, e neste caso como um todo. Relativamente a este caso específico, embora as palavras escolhidas, como já disse a Cátia, pela deputada Diva Ribeiro não tenham sido as melhores, e teve aqui até uma participação bastante infeliz, é amplamente conhecido que a deputada do Partido Socialista, Ana Sofia Antunes, é uma defensora assumida das questões relacionadas com a deficiência, aliás, e foi precisamente secretária de Estado para a inclusão das pessoas com deficiência. Agora, se me perguntas, Pedro, se as reações da oposição foram exacerbadas e violentas face a este comentário da Diva Ribeiro,
eu acredito que sim, até porque independentemente de Eu considerar... preferia, Sandra, primeiro que focássemos a questão da comunicação social, a seguir falaremos da reação partidária. Daquilo que diz respeito à comunicação social, quantidade, basta escrever Chega no Google e clicar no Enter e a pobre deputada Diva Ribeiro aparece em tudo, a toda a hora Aparecem em todos, todo o sim. documento, que também me parece já um bullying e, portanto, tudo me parece exacerbado. A minha questão é como é que tu vês a reação da própria comunicação social que excetuando um jornal, talvez, toda ela, e é verdade, toda a gente sabe isso, é conotada com a esquerda. Pá, basta ver o Jornal de Notícias, não é? Os ataques diários que faz ao Partido Chega. Eu acho que a Diva Ribeiro, foi aqui um bocadinho aproveitada também para fazer crescer o ódio na comunicação social e nas redes sociais, não só na comunicação social, este ódio todo que existe contra o Chega, o ódio que eles querem fomentar de alguma forma para tentar destruir todos os argumentos e toda a narrativa que está associada ao partido. E, Tudo é e aproveitado. tudo é aproveitado para denegrir a imagem do Chega. E eu considero que a Diva Ribeiro teve, efetivamente, as palavras não foram as melhores, ela não argumentou da melhor forma, como fez, por exemplo, a Rita, mas eu acho que ela, no fundo, não quis ofender a deputada do Partido Socialista, Ana Sofia Antunes. Eu acho que não foi essa a intenção. O que ela quis dizer foi que a Ana Sofia Antunes, na sua qualidade neste caso, em visual, só se aproveitaria destes temas ligados à deficiência para falar sobre os temas, neste caso acho que estavam a falar sobre o tema da deficiência no ensino superior. E pronto, e o seu argumento não foi o mais correto, mas não acredito que ela tivesse intenção de magoar diretamente, não acredito, de todo. Depois a Rita Matias, depois houve defesa da honra, e foi a defesa da honra, não foi pessoal, foi defesa da honra da bancada, e teria de ser a própria Diva Ribeiro a responder, e não foi a Rita Matias, isso foi um lapso do par em exercício, mas passando à frente desse pormenor, aquilo que me parece é que, de facto, a deputada Diva não quis minimamente entrar em qualquer colisão, em qualquer ofensa com a outra deputada. Aquilo que me parece que ela quis dizer foi aquilo depois que a Rita disse. Portanto, e é aquilo que me parece perfeitamente natural e normal. Os partidos têm pessoas e avocam essas pessoas para determinados temas que se sentem mais à vontade. Bom, agora vou questionar as duas, perguntar-vos aqui, falámos da comunicação social e agora vamos falar das reações partidárias, porque com os microfones, a comunicação social trouxe a lume que com os micros desligados foram trocados alguns impropérios entre bancadas e, portanto, a narrativa que paira é que a bancada chega, como diz o Pedro Nuno Santos, um bando de delinquentes, ouvi mais uma série de opiniões no mesmo sentido, e eu pergunto-vos se acham que é só coloco a questão de outra forma, se não acham que também o próprio Chega é objeto de ofensas dentro do hemiciclo. Eu diria mesmo bullying. Sim. Pedro, desde que o Chega chegou à Assembleia, chegou, não é? E isto as pessoas às vezes também têm que perceber que o Chega chegou, e o Chega chegou para ficar. Porque desde que o Chega chegou à Assembleia, que tem sido desta forma que tem sido tratado, desde que o André Ventura estava ainda sozinho, que nós temos visto este tipo de atitudes. E depois
a melhor parte é porque isto repete-se pelo país inteiro, porque o Chega tem muitos autarcas nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, e acabamos sempre por ser tratados como se fôssemos uns tolos. As pessoas têm que começar, principalmente os partidos políticos, têm que começar a perceber que o Chega tem pessoas muito válidas. Podemos não ter experiência política, mas é isto também a gênese do Partido Chega, ou seja, não ter pessoas com muita experiência política, mas que são representativas da sociedade. E o que acontece é que estão sempre a tratar-nos como tolos, como pessoas que não têm valor, como pessoas sem conhecimento, e eu acho que isso já é uma história antiga, porque se o Chega começou menos bem e em 2021, nas primeiras autárquicas, não estávamos de facto preparados e cometemos alguns erros, como todos os partidos cometem, nomeadamente os grandes. Falamos, por exemplo, já em outros episódios, nomeadamente no primeiro, que falamos da Operação Tutti Frutti, e onde não está nenhum arguido do Chega, portanto, nenhum dos arguidos é militante ou representante em qualquer cargo político do Chega, e estamos a falar de partidos como o PS e o PSD, que são partidos com história e que continuam ainda assim a ter nas suas fileiras pessoas que cometem crimes. E, portanto, as pessoas têm que passar a olhar o Chega como pessoas que são eleitas pelo povo, mas que não são nenhum tolinhos. E, portanto, é assim, quem procura acha. E, portanto, isto aqui, apesar dos microfones estarem desligados, já se percebeu que depois aqui a esquerda arranjou aqui uma conversa que não tinha nada a ver, porque até a conversa que houve até foi entre a Isabel Moreira e o Filipe Melo. Portanto, nem tem nada a ver, mas juntou-se tudo e depois fez a confusão do costume à la esquerda. Sim, sorte que alguns órgãos de comunicação social trouxeram o diálogo, dando clareza de que houve também resposta por parte da deputada socialista. Sandra, queres acrescentar alguma coisa? A única coisa que eu queria acrescentar era que eu acho que não há nenhum partido que sofra tantas ofensas por parte das bancadas da oposição como o Chega. E ouvimos numa ótica diária, não só nos órgãos de comunicação social, como em todas as redes sociais, palavras como fascistas, xenófobos, racistas, homofóbicos, intolerantes, extremistas, nazis, que também se ouve bastante, e agora, ultimamente, esta semana, um bando de delinquentes, que é o que a Isabel Moreira nos chama, neste caso, a todos os deputados que estão no Parlamento. Estas palavras... Foi o Pedro Nuno. Pensava que tinha sido a Isabel Moreira, mas whatever. Estes termos tornaram-se, desde que o Chega chegou ao Parlamento, tornaram-se banais, não só na Assembleia da República. É o novo comum, não é? É o novo comum. E ainda agora, acho que foi na sexta-feira, ao ouvir um podcast do Observador, não me recordo qual é que é o nome do podcast, onde esteve presente a deputada a Cristina Rodrigues do Chega, e ela mencionou um episódio que eu acho horripilante, que ocorreu num debate parlamentar em que, enquanto um deputado do Chega, não sei se vocês vão se lembrar de certeza disto, enquanto um deputado do Chega discursava, ouviu-se um ladrar vindo de uma bancada da oposição, e não me recordo de ter havido este tumulto, de terem se insurgido tantas vozes escandalizadas, como aconteceu agora com o discurso da deputada Diva Ribeiro, e não consigo compreender que, ao longo do tempo em que o Chega está presente no Parlamento, eu acho que nunca houve um partido que fosse tão ofendido, que fosse tão vítima de bullying como é o Chega. Por isso, acho que devíamos todos ponderar e pensar sobre o que realmente está a passar. Ficou claro dizer-te que o podcast em questão é o Tira-Teimas, da Rádio Observador. Vamos mudar agora a agulha. Vamos falar sobre máfias no Martim Moniz. O canal televisivo, acho que toda a gente viu, e acho que teve, de facto, um número muito significativo de pessoas que viram o programa, mas dizia eu, o canal televisivo NAO apresentou a 15 de fevereiro
uma reportagem no Martim Moniz. Passaram uma semana por lá com uma câmara oculta e foi, de facto, muito clarificador. Excesso de pessoas em apartamentos, ruído noturno, condições de higiene degradantes, medo da população portuguesa, os casos de violação de 2 mulheres que foram também relatadas no próprio programa, assaltos a idosas com uma rede a operar a céu aberto, direi assim. Aliás, penso que até a própria jornalista disse: julgamos ter evitado um assalto neste momento, porque estava atrás da fulana que interagia com outros delinquentes. Excesso de imigração, a qual engoliu população portuguesa, isto é uma afirmação de alguém que foi entrevistado naquele bairro lisboeta. A par, algo que vem traz como o tráfico e o consumo de droga. Também o Correio da Manhã trouxe-nos uma investigação sobre as máfias que atuam também no campo da imigração. O título é: Rede Criminosa legaliza mais de 7.000 imigrantes. Mega processo, esquema auxiliou ilegais a conseguirem autorização para viver em nosso país. Funcionário da junta ajudou criminosos. Arguidos cederam morada a troco de 50 a 70 euros. O julgamento, dizendo ao Correio da Manhã, está a decorrer no campo de justiça, por aí fora, há 30 arguidos. Continua. Bom, Sandra, começa agora por ti. Muito bem. E na qual falámos em novo normal, vou repeti-lo: novo normal no Martim Moniz é merecedor de desconsideração ou merece uma luta política sem tréguas? Luta política sem tréguas, sem dúvida. O principal problema da realidade espelhada nesta reportagem não é só a miséria humana que se assiste durante a peça, mas sim e especialmente a criminalidade associada à exploração desses imigrantes. Às redes organizadas que trazem esses homens e mulheres, que vêm em busca de melhores condições de trabalho num país como Portugal, com as portas totalmente escancaradas e sem qualquer controle fronteiriço. E depois se vêm a viver em condições, como acho que já descreveste, subhumanas, com trabalhos precários e a pagarem, por exemplo, tu não referiste, mas eu vi na peça 800 euros por uma cama, numa casa, às vezes com 50 pessoas, uma casa mínima, ali na zona do Martim Moniz também não podem ser casas muito grandes, e certamente serão essas condições que fazem aumentar o crime, particularmente nas zonas como o Martim Moniz, onde se concentram em maior número esses imigrantes. E sim, temos que, neste caso, o Governo vai ter que ter um pulso bastante firme para colocar regras para que isto não continue a proliferar, porque em todos os dias nós abrimos as páginas dos jornais ou ouvimos na rádio que é o profundo descontrole sobre a imigração. Nomeadamente, e com prejuízo mais vincado para a população que ali reside. Ora bem, no ato policial no Martim Moniz, todos nos lembramos, em que foram encostados à parede vários imigrantes, houve grande contestação da esquerda, e nela inclui também o presidente da Junta de Freguesia, Miguel Coelho, que entendeu que eram devidas desculpas àquela população. E a par disse que a Ministra da Administração Interna não tinha condições para continuar em funções. Cátia, viverá Miguel Coelho numa bolha? Olha, eu não sei onde é que ele vive, mas não deve ser ali perto do Martim Moniz, porque eu acho que inclusive este senhor Miguel Coelho, o presidente da Junta de Freguesia, que é autarca pelo PS, ele deve viver num elenco qualquer de uma das muitas novelas da TVI, pelo menos são portuguesas, valha-nos isso. Este senhor dizia em julho, recorde-se que o governo, portanto, o governo PSD ganhou as eleições em março, e em julho este senhor, em declarações telefónicas à Lusa, dizia que estamos a ser confrontados com um conjunto de situações indecentes, relatos que têm a ver com uma situação de grande intranquilidade e grande insegurança nas ruas e nas praças da freguesia de Santa Maria Maior, e em particular, imagine-se onde,
namoraria. Ele dizia que eram situações insuportáveis, que vão desde os assaltos com armas brancas, o consumo de droga em todo o lado, a ocupação selvagem de vãos de escada, de prédios, falsos sem-abrigo, que estão ali apenas para poder comercializar droga ou para melhor observarem habitações para depois fazerem os assaltos. Dizia que havia seringas no chão espalhadas por todo lado, gente a injetar-se nos cantos, à porta das casas das pessoas, em regra, pessoas de idade, pessoas que não conseguem entrar em casa e até têm medo e dizem que são ameaçados. Isto é em julho. Mas isso No é verdade. entanto, Mas isso isto é é tudo tudo verdade. verdade. Sim. Isto é Então há verdade. uma espécie de Isto é esquizofrenia. É porque, depois imagina, o mesmo senhor, em dezembro, a 20 de dezembro, diz à CNN, diz a CNN, publicou a CNN, mas também mais declarações, uma vez mais, dadas à Lusa, que o próprio senhor, portanto, o senhor que em julho disse isto tudo, e que tu dizes que é verdade, e está correto, e esta reportagem pôs a À luz claro da que isto reportagem que vimos aconteceu, exatamente. não é? Portanto, o senhor, em dezembro, ou seja, 5 meses depois, o senhor indica que iria então à Rua do Bem Formoso, junto à Praça Martim Moniz, na freguesia, que ele próprio gera, e ele diz: alguém tem que pedir desculpa a estas pessoas. E já que não vai lá o senhor presidente, olha, vou lá e eu, olho, pronto, mal ou menos, pelo menos vai lá alguém. E que a forma como a operação foi realizada, ele diz que cria uma percepção de que a insegurança e o perigo estão numa comunidade. Ora, vejamos, nesta rua existem seis mesquitas, 6 locais de culto. É frequente e em todas as reportagens, o que quer que seja que aconteça por ali, ver imensas pessoas e leia-se homens, porque não se vê em mulheres, apenas se vê em homens, filas e filas e filas de homens que estão a aguardar para poderem entrar nestas mesquitas para rezar, sei lá, o que quer que se faça lá, eu acho que deve ser rezar. Independentemente disso, não se vê uma única mulher. Eu, enquanto mulher, eu posso vos dizer que no verão fui a Odmira e passei também em Vila Nova de Mil Fontes, e é frequente haverem homens, grupos de homens, 4, 5, por aí adiante, de homens indostânicos a passearem-se rua acima, rua abaixo. Não são pessoas que trabalham, porque se fossem pessoas que trabalham de manhã, quando eu ia para a praia, porque estava de férias, eles não estariam em casa, mas estavam para cima e para baixo e entravam em casas e saíam e tudo mais, e olham as mulheres de uma forma muito estranha, que as pessoas ficam a sentir mal, principalmente quando vão a caminho da praia. Em Odmira não íamos a caminho da praia, mas em Vila Nova de Mil Fontes íamos, e depois todo o comércio que ali está é dominado por eles. Isto já acontece em Vila Nova de Mil Fontes. Quando eles não são os donos, são os empregados. Portanto, havia um sítio que tinha lá um prato que eu até acho que era cozido à portuguesa, feito por uma indostânica. Opa, por favor, quer dizer, respeitem-me. Quer dizer, cozida à portuguesa à moda indostanesa. Deixa-me, nesta reportagem, houve uma senhora que foi entrevistada e ela dizia que o comércio local é ocupado por pessoas dessa nacionalidade. Então diz, a loja A vende bugigangas, a loja B, que é mesmo ao lado, vende outras bugigangas, a loja C, que é ao lado da loja A e da loja B, vende bugigangas. E nós percebemos claramente o que é que ela quer dizer. Não disse, mas é como é. Ou seja, de onde é que veio o dinheiro para estas pessoas? Bem, nós também provavelmente não sabemos, mas podemos alvitrar, podemos pensar, e é sem dúvida uma questão que poderá levar a pensar. Se têm todos o mesmo negócio, não é? Provavelmente há um que vende, mas não há de vender muito. E há outro que não vende porque o vizinho do lado vende. Certo? Estamos a falar de exatamente dos mesmos produtos. Certo? Então de onde é que veio o dinheiro para estas pessoas? Quer dizer, elas vivem do quê? Oh, Pedro, isto está tudo relacionado com as Com as máfias, desde as máfias. pessoas que os trazem, desde as pessoas que os ajudam a Claro. legalizar, e neste campo as juntas de freguesia são muito culpadas por isso. Este caso que tu falaste de hoje, o próprio colaborador da junta, imagine-se, ele dava a morada dele,
tem mais de 1000 pessoas inscritas na morada dele, porque ele achava que estava a fazer bem, só não explicou que recebia 50 a 70 euros por cada vez que dava a morada dele, não é? Quer dizer, há até um negócio que as pessoas estão no café, porque são pessoas sem profissão, e estão no café o dia inteiro e ganham 20 euros cada vez que assinam para a documentação para estas Darem, pessoas não, irem à junta de não, freguesia. fornecem a sua morada só para receberem os tais 20 euros E ou assinam como testemunha. E, Que a pessoa vive não, na ali. reportagem viu-se mesmo, e portugueses também, e há E portugueses são metidos nisso muitos também, portugueses, a atenção. chegar, malta que chega ali à noite, e como se fosse 3 da tarde, fala-se alto, uma gritaria, portanto, isto é um grupo organizado, um grupo ou grupos, plural, organizados, e portanto, enfim, não sei se há alguém que vai ter mão, daí a questão que eu ainda há bocado coloquei à Sandra, se havia ou não havia lugar a uma luta política, naturalmente, sem tréguas. Cátia, eu interrompi, não sei se querias concluir. Não, era apenas isso. Isto é um tema que mexe bastante comigo, porque depois, quando questionamos nas juntas de freguesia porque é que são passados ao trimestre mais de 1000 atestados de residência, as juntas de freguesia, e aqui é prática corrente, dão-nos nota que foi porque os idosos tiveram que fazer a prova de vida, é porque os meninos tiveram que ser inscritos na escola, e há sempre um motivo. O que não se diz é se estes atestados de residência, a quem é que foram passados e, nomeadamente, qual é que é a nacionalidade das pessoas a quem são passadas, que isso não também era podem. interessante, mas Não isso não podem pode dizer por ser causa dito. do RGPD, exatamente. E Pois, não convém. E o RGPD é extremamente conveniente nesses casos. sem Cátia, já te dúvida. vou dar a palavra. Sandra, algo mais chega? Não, Muito acho bem. que já falámos Então, aqui eu vou nos dar, principais pontos. eu vou dar a palavra à Cátia, porque sei que quer deixar uma nota de final do programa. Sim, obrigada desde já por me permitirem falar sobre este tema, e uma nota final gostaria então de dizer que Jorge Nuno Pinto da Costa, como sabeis, deixou-nos no passado dia 15 de fevereiro, aos seus 87 anos, é considerado o presidente dos presidentes, porque foi, digamos, presidente 42 anos ao Futebol Clube do Porto. Conquistou inúmeros títulos a nível nacional, também títulos internacionais, incluindo 2 taças intercontinentais, 2 Ligas dos Campeões, 2 Ligas da Europa e, imagine-se, 23 campeonatos portugueses. Pela marca que Jorge Nuno Pinto da Costa deixou na representação da cidade do Porto e também do nosso país, Portugal, em meu nome quero agradecer-lhe e naturalmente desejar os meus sentidos pêsames a toda a sua família e ao Futebol Clube do Porto. Cátia Gervásio, Sandra Faria Vitorino, foi um gosto. Um gosto também foi meu. Despeço-me e encontramos daqui a uma semana. Também me despeço de quem nos seguiu. Foi um gosto estar convosco. Até 2 a 8. Até 2 a 8. Bom dia. Até das Adeus. 8. Chegamos às 9. Adeus.